Oi, crianças! Bem-vindo à historiar de hoje. Quero contar para você hoje a história de um menino que era muito medroso. O nome dele, Yanominho. Na floresta amazônica, perto do rio Solimões, um lugar muito lindo, havia uma tribo indígena. Nessa tribo, eles viviam com os seus costumes, que são bem diferentes dos nossos, né? As casas feitas de palha chamam ocas. Os índios, eles plantavam mandioca, milho para se alimentarem. Eles também pescavam. Eles viviam na beira do rio, tomavam banho de rio, andavam em canoas e as crianças também ajudavam nos afazeres do dia a dia. Eles ajudavam na pesca, eles andavam nas canoas, pequenas canoas nos rios e eles brincavam também com animaizinhos da floresta, com filhotes de jacaré, bicho preguiça, com as araras. Eles estavam sempre se divertindo. Mas tinha um índiozinho que estava sempre sozinho, porque ele tinha muito medo de tudo. Ele se escondia no meio da floresta, numa casinha, numa moita. Ele se escondia sempre no meio da mata, porque ele tinha medo de tudo. Ele não tinha amigos, não chegava perto de animais, ele tinha medo da chuva. Se a água do rio era escura, ele tinha medo, não sabia o que tinha lá dentro, tinha medo dos rios e tinha medo também, sabe do quê? De doença. Era um menino muito medroso. Mas um dia, lá nessa tribo, chegou um casal de missionários. Você sabe o que é um missionário? Missionários são pessoas que viajam para falar do amor de Deus para quem ainda não conhece. E os índios não conheciam o nosso Deus criador. Os índios acreditavam em alguns deuses, em vários deuses. Aí eles até achavam que a lua, o sol, a terra era Deus. Então, os missionários foram para lá para falar do grande amor de Deus pelos índios. E também foram para cuidar dos índios, porque eles eram médicos. Então esse casal chegou lá na tribo para cuidar da saúde dos índios. Então eles ajudavam os índios tanto a se cuidarem, né, com a saúde, quanto a orar também. Eles demonstravam amor, falando do amor de Deus para os índios. E eles tinham uma filhinha, a filhinha dos missionários, o nomezinho dela era Ana. A Aninha estava sempre por ali, perto dos seus pais. Um dia, a Aninha estava andando pela floresta e ela acabou chegando perto daquele lugar onde o Yanominho se escondia. Mas ela chegou perto e ela começou a observar o lugar. Era tão bonito que ela sentiu o desejo de agradecer a Deus por tudo que Deus tinha criado. E então ela orou: Senhor Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez, porque tudo é muito bom. E depois que ela terminou a sua oração, ela escutou um barulho na moita. E aí ela corajosamente perguntou: quem está aí? Sai agora! E o Yanominho, todo assustadinho, saiu da moita e foi conversar com a Aninha. E ele falou para a Aninha: você está aqui sozinha no meio do mato, você não tem medo? E a Aninha disse: medo? Medo do quê? Ai, eu tenho medo de tudo e eu sonho coisas ruins, até de dormir eu tenho medo, porque eu vou sonhar coisa ruim. Eu tenho medo dos maus espíritos. E a Aninha perguntou: mas que maus espíritos? Eu não sei, mas todo mundo fala deles e eu não sei quem eles são, então eu tenho medo. Olha, os índios também ouviam falar de maus espíritos. Eles viam como se fosse um Deus muito mau, esses maus espíritos. E como eles não sabiam se era verdade, se existia mesmo, e eles não viam, eles tinham medo. Olha, é bom viver com medo desse jeito,
O Yanomiminho tinha medo por isso. Ele nem dormia com medo que mau espírito entrasse na casa dele e fizesse mal para ele. E ele nem via esses maus espíritos. Então ele disse para a Aninha, ele contou tudo isso para a Aninha. E a Aninha falou para ele, mas você vê esses espíritos? Ele falou, não, eu não vejo. Menina, como é que você não tem medo? Como é que eu faço para ser corajoso como você? Sabe o que a Aninha falou para ele? A Aninha falou para ele que Deus é que dava força para ela, que ela não tinha medo, porque ela confiava num Deus de verdade. E começou a falar de Deus para o Yanomiminho. Então ele disse, mas o que eu posso fazer para falar com esse Deus aí que você está falando? E aí a Aninha disse para ele, vamos orar, eu vou orar com você. E a Aninha orou, os dois oraram. Quando terminou a oração, ele estava chorando. E a Aninha olhou para ele e falou, o que aconteceu? E ele falou, eu estou com uma alegria tão grande. Acho que Deus já estava trabalhando no coração do Yanomiminho. E aí então, os dias se passaram. E sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a comentar que ele estava diferente. O que será que tinha acontecido com aquele índiozinho que agora estava todo feliz, andando com as outras crianças, brincando com os animais? Ele já não era mais aquele menino medroso de antes. Alguma coisa tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? Que Jesus foi morar no coração do Yanomiminho e mudou tudo na vida dele. Agora ele cresceu. O Yanomiminho não é mais um menininho medroso. Agora o Yanomiminho é um homem que vai de tribo em tribo levando o amor de Deus para quem não conhece. Ele tem obrigação, ele sente obrigação de contar que um Deus que resolveu o problema dele do medo, deu alegria de viver para ele e para a tribo onde ele morava, podia trazer alegria e tirar todo o medo de todo mundo também. Ele começou a contar para os índios sobre o grande amor de Deus lá na cruz, quando Deus enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, para limpar o nosso coração do pecado, e que só o sangue do Senhor Jesus podia purificar as pessoas do pecado. E ele disse também uma coisa, ele dizia para as pessoas o seguinte, olha, a Bíblia diz que se Deus cuida do passarinho que vive lá na mata e não precisa trabalhar, mas todo dia o passarinho acorda e tem o seu alimento, e tem o seu abrigo, se Deus cuida dele e nada acontece com ele sem que Deus permita, imagina conosco que somos amados de Deus. Deus cuida de nós como cuida do passarinho. E a Bíblia diz também, ele sempre diz, olha, nada acontece sem que Deus permita, nada. E tem mais, uma mensagem na Bíblia que o Yanomiminho sempre fala. Ele sempre diz, olha, lá em Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Este é Deus dizendo para você, não tenha medo de nada não. Se essa doença que está aí agora, às vezes faz você ter medo, esquece, Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Se você sentir medo, fala com Ele, conta para Ele. Eu tenho certeza que a mesma alegria que encheu o coração do Yanomiminho vai encher o seu coração também. E você vai poder transbordar alegria para todo mundo que está perto de você. Como é bom estar perto de uma pessoa que tem alegria e não tristeza e medo, não é verdade? Eu tenho certeza que você também acha isso. Então, eu espero que você guarde essa mensagem de Deus no seu coração. É para você essa palavra nesse tempo difícil que a gente está vivendo hoje, tá bom? Não tenha medo, porque eu sou contigo. Tchau, beijo para você, até o próximo historiar.